boa tarde para você. Está começando Sala de Entrevistas desta tarde. E quem visita a gente hoje é a pediatra doutora Joyce Guimarães. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Bruna. Boa tarde. Doutora, a gente vai falar sobre muitos assuntos, né? Mas o principal é a amamentação. Qual é a importância da amamentação? Então, a amamentação, ela é importante tanto para o bebê como para a mãe, né? Para o bebê, a gente sabe que a amamentação ela tem benefícios a curto e a longo prazo, né? A curto prazo, o leite materno ele contém todos os nutrientes que o bebê necessita nos primeiros meses de vida, além de anticorpos que atuam no sistema imunológico da criança, então protegendo contra doenças, doenças respiratórias, diarreias. Além disso, o leite materno ele favorece a microbiota intestinal da criança, que são as bactérias boas do intestino, né? Então, isso também vai favorecer a criança a ter uma saúde melhor. E a longo prazo, a gente sabe que o leite materno ele protege contra a obesidade, ele protege contra doenças cardiovasculares futuras. Então, não é só, né, quando bebê, mas isso vai se refletir também no futuro dessa criança. Para a mãe, né, a gente sabe também que tem benefícios, né? A amamentação produz hormônios, né, principalmente ocitocina, que vai atuar na contração do útero. Então, o útero da mãe ele vai voltar ao tamanho normal mais rápido. Além disso, vai prevenir sangramentos uterinos também. Protege contra câncer de mama, câncer de ovário, endométrio e também ajuda a mãe a emagrecer, né? Então, as mamães voltam ao seu peso prévio da gestação mais rápido. E favorece também o vínculo mãe-bebê, né? Então, a mãe, ela fica mais dedicada ao bebê e cria um vínculo com o seu filho, né? Então, por isso que é importante para os dois. A gente sabe, assim, que no início é difícil, né? Muitas mães passam por problemas no início da amamentação. Então, é importante que essa mãe, ela tenha uma rede de apoio, né? Então, os avós, o pai, tias, dindas, que possam dar um suporte para a mãe, principalmente nos afazeres domésticos, né? Para essa mãe poder se dedicar à amamentação, né? Porque no início, o leite ele deve ser ofertado em livre demanda. Então, não tem horários, né? É a hora que o bebê solicita. Então, a mãe, ela precisa estar disponível para esse bebê, né, dando toda a atenção que ele necessita. Também, hoje em dia, a gente tem profissionais dedicadas, né, a esse auxílio na mãe, como consultoras de amamentação, doulas, que vão na casa dessa lactante, auxiliar na pega correta. Isso ajuda a prevenir fissuras, rachaduras no peito da mãe, né? A gente sabe que o segredo para não machucar o peito é o bebê pegar correto, né? Então, essas profissionais também ajudam, não só a pediatra, não só o obstetra, né? Mas também, hoje em dia, a gente conta com outros auxílios, né? Para a mãe conseguir ter sucesso no início da amamentação. Porque o mais difícil é o início, né? A primeira e a segunda semana. Muitas mães têm dor também para amamentar e hoje em dia tem tratamentos com laser terapia, que também algumas consultoras fazem, né? Então é importante essa mãe, para ter sucesso, ela também está cercada de pessoas que vão apoiar. A rede de apoio ela é muito importante, mas qual a dica que essa mãe tem que ter com o seio? Então, o segredo é o bebê pegar correto, né? Na realidade, assim, ele não pode pegar só no mamilo do seio, né? Uma boa parte da areola, né, que é a parte escurinha do seio, tem que entrar para dentro da boca do bebê. Então, essa pega correta diminui dor e diminui fissuras e rachaduras, né? Então, é importante já desde o início o bebê pegar correto. O ideal é que o bebê já mame na sua primeira hora de vida. Então, nasceu e dentro nessa primeira hora, o bebê já precisa receber o leite materno. E já desde o início receber essa orientação da pega correta para não acabar fazendo fissura, rachaduras no peito. Doutor, e para aquelas mães que não conseguiram amamentar o bebê, como é que funciona? Então, a gente sabe que às vezes, né, a mãe tenta e não consegue, né? Então, por N motivos. Aí, o substituto para um leite materno seria uma fórmula infantil,
tá? Tem, por exemplo, mãe HIV positivo já é contraindicado amamentar desde o nascimento, né? Então, esse bebê já desde que nascer vai receber fórmula, né? Alguns outros, às vezes, na maternidade, por problemas, baixar a glicose, que é o açúcar, né? Ainda não desceu o leite da mãe, foi cesariana, tá demorando um pouco mais a descer. Às vezes o bebê também recebe fórmula no hospital e depois em casa o leite desce e aí a mãe consegue amamentar e não necessita mais da fórmula. Então, sempre assim, cada caso é um caso, né? Mas para esses bebês que não conseguiram o leite materno, né? Essa fórmula, ela supre as necessidades do bebê? Não é a mesma coisa, né? Então, o ideal mesmo é o leite da mãe. Por exemplo, os anticorpos, a fórmula não vai conter, né? Por mais que a fórmula, hoje em dia, tem fórmulas que se aproximam mais ao leite materno, né? Igual não é. O leite da mãe é o único, É né? único, exatamente. Doutora, e há quanto tempo a mãe deve amamentar o bebê? Mais ou menos assim. Então, na realidade, o que é recomendado pela Sociedade de Pediatria, Organização Mundial da Saúde? Leite materno exclusivo até os 6 meses. Então, isso é o ideal, né? Então, claro, eu sempre digo, a gente tem o ideal e às vezes tem o real, né? Muitas mães acabam tendo que voltar ao trabalho com 4 meses, termina a licença maternidade. Aí a gente começa a ter que ajustar a rotina do bebê, E como né? funciona nesses casos? Então, às vezes, assim, tem mães que conseguem ordenhar o seu leite, né, e deixar para a cuidadora ofertar. O leite materno, ele pode ficar 12 horas na geladeira ou 15 dias no congelador, né? Então, uma vez descongelado, só não pode congelar novamente, tá? Então, tem mãe que consegue ordenhar o seu leite de máquina ou manual, deixa um estoque para o período em que vai estar trabalhando, né? Aquelas que não conseguem ordenhar, às vezes daí acaba tendo que complementar com a fórmula, né? Mas a alimentação é a partir dos 6 meses mesmo. Então, o recomendado é leite materno exclusivo ou a fórmula infantil até os 6 meses e a introdução alimentar a partir dos 6, né? Mas eu sempre digo também, cada caso é um caso, né? Às vezes, assim, o bebê tá com 5 meses e um pouquinho e já tá dando sinais de que tá pronto para a introdução e essa mãe teve que voltar ao trabalho, às vezes a gente acaba tendo que reajustar a rotina, né? Mas então, até quando amamentar, né? Então, até os 6 meses exclusivo é o ideal e após complementado, até 2 anos ou mais. Então, esse ou mais não tem, né? Tem bebês que mamam até 3, 4, né? Isso varia. Então, o recomendado é até 2 anos ou mais. Então, esse mais não tem uma data fixa. Então, as mães que amamentam até os 3, 4 anos não tem problema. Não, cada mãe e bebê é um caso, né? Eu já tive um que mamou até os 6. Nossa! Mas eu tenho alguns primos também que mamaram até os 4. Nossa, é bastante tempo, É né, bastante doutora? tempo. A maioria das mães, né, tenta desmamar ali por volta dos 2 anos, né? Mas algumas seguem e a mãe quer e o bebê quer, então às vezes segue mamando. E a senhora estava falando sobre os sinais que o bebê dá para a introdução alimentar, né? Quais são esses sinais? Então, geralmente o bebê ele consegue mostrar interesse pela comida dos pais, né? Então, aquela coisa, a mãe ou o pai vai se alimentar e o bebê fica ali, nunca comeu na vida, mas fica, nossa, eu quero muito comer o que você está comendo. Também já consegue ficar numa posição mais sentado, né? Então, isso geralmente ocorre ao redor dos 6 meses, né? Hoje, a gente começa uma introdução com frutas e água, né? Antigamente, no passado, era com suco. Suquinho da laranja, suquinho da maçã, suquinho do mamão. Hoje, a gente já prefere fruta e água e o recomendado do suco é após 1 ano, mesmo suco natural. Por quê, né? Primeiro, quando a gente prepara um suco, o aporte de açúcar que a gente oferece, mesmo o açúcar da fruta, que é a frutose, é maior do que se a gente fosse dar um pedacinho da fruta. Para preparar um suco de laranja, nós usaríamos 2 laranjas, né? E para ofertar a laranja, a gente dá metade da laranja e já está de bom tamanho. Então, o aporte de açúcar é maior. Então, por isso, se prefere fruta e água. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos para falar sobre a introdução alimentar.
Estamos de volta com Sala de Entrevistas na TV Farol. Hoje com a pediatra doutora Joyce Guimarães. Estamos de volta e vamos falar em seguida da alimentação, né? Mas antes eu preciso falar do desmame, doutora. Pode explicar um pouquinho mais sobre o desmame pra gente? Então, o desmame, ele pode ser feito de maneira ou repentina ou gradual, né? A gente sabe que o ideal é que seja feito um desmame gradual, mas às vezes, por exemplo, mães que passam por cirurgias, tem que ficar internada, aconteceu algum problema, esse bebê ele acaba perdendo o contato repentinamente com o leite materno, né? Mas o ideal é que seja feito de maneira gradual e gentil para o bebê, né? Então, como fazer, né? Isso primeiro assim, ó, a mãe tem que ter paciência, né? Porque não é um processo da noite para o dia, assim, não vou mais amamentar e amanhã não amamento mais. O bebê, ele tem contato, né? O seio, ele não é só alimentação, né? Ele ajuda a acalmar o bebê, às vezes é aquele contato que ele quer ter com a mãe. Então, isso é um processo que tem que ir andando aos poucos, né? O ideal é a mãe ir primeiro, assim, reduzindo o número de mamadas, né? Tanto o tempo como o número, né? Então, a duração da mamada e o número de mamadas. Evitar de ofertar o seio ao bebê. Às vezes o bebê tá ali chorando, né? Aquela coisa instintiva, toma o peito para acalmar. Então, evitar de fazer isso se a intenção dessa mãe é realmente desmamar o bebê. E conversando também, né? Principalmente assim, depois dos 2 anos, o bebê já começa a ter um certo entendimento. Então, ir trabalhando e conversando que o tetê da mamãe acabou, né, que tá acabando, e aos pouquinhos ir retirando, né? Então, é um processo que pode levar dias ou meses, né? Então, cada bebê é um bebê, mas aos pouquinhos a mãe tem que ir reduzindo. E aí pode começar introduzindo outro tipo de leite, né? Exemplo, o que o ideal, né? Quando o bebê não está amamentando, a gente tem as fórmulas de 0 a 6 meses, de 6 a 12 e as fórmulas de segmento, que são de 1 a 3 anos. Então, e começando a introduzir uma fórmula, né? Ou um iogurte após 1 ano, tá? O ideal é iogurte natural, com frutinha, se o bebê não aceita ele puro. E substituindo por outros alimentos, principalmente uma fórmula de segmento, se for após 1 ano. Então, o leite correto para manter depois do desmame é a fórmula também. Uma fórmula de segmento, tá? Tem fórmulas no mercado que são de 1 a 3 anos, tá? Para depois ofertar um leite de vaca, que é o leite de caixinha. E o leite de vaca, ele tem algum benefício para as crianças? Então, na realidade, a gente sabe que tem um aporte de proteínas maior, e isso pode acabar causando até obesidade futura no bebê, né? Então, o ideal do leite é pelo menos após 2 anos, o leite de vaca, de caixinha, né? E a introdução alimentar, doutora? Pode falar um pouquinho de como funciona? Então, inicialmente, né, como eu falei anteriormente, a gente começa hoje com fruta e água. E aí depois vai vir o almoço e no mês seguinte a janta, né? Então, um almoço com 6 meses, habitualmente, e uma janta ao redor de uns 7 meses, tá? Os alimentos, né? O ideal é que contenha uma porção de cada grupo alimentar. Então, uma porçãozinha do carboidrato, que é a batatinha ou a batata doce, o aipim, uma porçãozinha de proteína, ovo, hoje o ovo já deve ser ofertado a partir dos 6 meses, ou a carne, ou o frango, ou o peixe, uma porçãozinha de um grão, feijão, ou lentilha, ou grão de bico, e uma verdura ou um legume. Então, como se fosse uma colher de cada grupo alimentar, né? E a gente pode ofertar na forma de papa, né? Que é amassado. O que é o ideal ofertar? Nunca liquidificado, tá? Porque já desde o início o bebê tem que ter contato com a consistência dos alimentos e com o ato de mastigar. Então, nunca liquidificar a comida do bebê.
ou amassado, né, no garfinho, ou agora um método novo é o BLW, em que a gente coloca o alimento ali sólido e o bebê tem o contato direto com o alimento e ele o leva à boca, ao invés de ser ofertado de colher. Então, são as duas maneiras, né? Tem bebês que se adaptam melhor ao BLW e tem outros que não. Então, eu sempre digo também, cada caso é um caso. Desde que o bebê aprenda a comer, né? O BLW, em que o bebê pega o alimento e leva à sua boca, isso às vezes exige um pouco mais de tempo da mãe, né? Porque daí eles demoram, né? Quase 1 hora essa refeição. Então, às vezes, se a mãe tem uma rotina mais corrida, né? Tem que tentar fazer um meio a meio, né? Um pouquinho BLW, um pouquinho na colher, para ir ajustando a rotina da família. Mas o ideal é que o bebê experimente essas duas porções diferentes? O bebê pode experimentar das duas maneiras, né? Alguns têm mães que optam exclusivamente pelo BLW, né? E outras não, outras optam por fazer um pouco de cada, né? E algumas também optam só pela colher. Desde que o bebê aprenda a se alimentar, né? Dá para ir ofertando, ver o que ele se adapta melhor. Tem bebê que ele quer mesmo, conduzir a sua própria refeição e não quer de colher de jeito nenhum. E aí a mãe bota ali no pratinho o brócolis, né, o pedacinho da batatinha, e ele mesmo vai pegando e levando a sua boquinha e aprendendo a ter contato com os alimentos. Isso é legal, porque daí estimula a coordenação motora, né, do bebê pegar o alimento e levar à boca, e também a ter o contato com o próprio alimento. Então isso é o interessante. E existe um tempo aproximadamente da introdução alimentar para o início do bebê se acostumar com os alimentos? Geralmente, assim, nesse primeiro mês, 6, 7 meses, é o momento em que o bebê vai aprendendo, né? Então, a gente também tem que dar espaço para alimentação. Às vezes, tem bebês que mamam, e chega na hora da refeição principal, não tá com fome, porque já mamou a manhã inteira, né? Então, a gente tem que ir reajustando, né, para o bebê aprender que aquele horário ali de meio-dia vai ser horário do almocinho, né? E a mesma coisa depois, ao redor do final da tarde, início da noite, entrar a jantinha com 7 meses. Então, geralmente dos 6 aos 7, aí o bebê vai aprendendo. Uns mais rápido, outros mais devagar, mas é nessa fase. E é interessante a gente ficar sabendo porque o suco não é recomendado, né? Porque as pessoas acham que é normal, né? O que não é recomendado, né? Gelatinas, produtos industrializados, então papinhas industrializadas, o famoso danoninho, né? Que no passado a gente recebia de sobremesa, né? Hoje a sobremesa pode ser uma frutinha, uma laranjinha, né? Um moranguinho, e isso não é mais recomendado, né? Gelatina, danoninho, e o suco, apesar de ser natural, né? Porque todo mundo tem, mas o suco é natural. Hoje o recomendado é após 1 ano de idade também. Pelo açúcar, né, doutora? Exatamente, pelo aporte de açúcar da frutose que a gente oferta no suco. Além disso, quando a gente prepara um suco, a gente quebra a fibra da fruta, né? E a fibra ela é importante para o intestino. Então, mesmo o suco natural, após 1 aninho. E gelatina, danoninho, doces de maneira geral, não se recomenda abaixo dos 2 anos. Porque a gente sabe que nessa fase o bebê ele está criando o seu paladar. Então, se a gente introduz o açúcar cedo, isso depois se reflete para a vida da criança que vai ter uma preferência ao paladar doce. Então, nessa fase é que a gente ensina o bebê a tomar água, né? Às vezes tem bebê também que, quando se introduz o suco, perde o interesse pela água, porque o suco tem gostinho, a água não. E aí, depois, essa criança não toma água o resto da vida porque não gosta de água, porque não aprendeu a tomar água na fase que era para ter aprendido, que é nessa fase até 1 ano. E quais os benefícios dessa mãe que mantém a criança longe do doce até os 2 anos, né? O recomendado? Exatamente, né? O recomendado é que doce seja ofertado
pelo menos após 2 anos, né? Isso vai refletir, como eu falei, nas preferências alimentares da criança, né? Então, às vezes, a mãe chega para consultar e diz: ai, doutora, só quer comer bobagem, não quer comer nada de saudável. Mas a gente tem que olhar para trás, né? E ver se lá no início essa criança não começou com gelatina, né? Com danoninho, com coisas doces. E aí ela foi acostumada assim, né? E aí depois, para mudar, quanto maior, pior fica. Doutora, e quais os alimentos recomendados para as crianças agora com esse calor? Então, muita água, né? A hidratação ela é importantíssima. Então, alimentos também ricos em água, né? Exemplo, melancia, uma fruta rica em água, né? Então, o ideal é muita hidratação, porque o bebê realmente, no calor, né, precisa se hidratar bastante. Eles têm essa necessidade assim como a gente, né? Exatamente. Então, tem uma quantidade de água estipulada para bebê, para crianças? Não tem. A gente procura ofertar sempre após as refeições, pelo menos, né? Então, comer uma frutinha, oferece aguinha. Almoçou, oferece aguinha, né? E hoje em dia, assim, na internet tem muitas receitas, exemplo, de sorvete natural, picolé natural, picolé de leite materno pro bebezinho, então aquela mãe que amamenta, ordenha o leite, coloca na forminha e depois oferece o picolé de leite materno pro bebê. Então, existe danoninhos feito com inhame, morango, né? Então, hoje em dia, a internet, se a mãe for atrás, ela consegue ter bastante diversidade, assim, do que ofertar de saudável para o seu bebê. Buscar a criatividade, né, doutora? Criatividade, exatamente. Doutora, eu te agradeço a tua presença aqui hoje por ter esclarecido tantas dúvidas. Tá bom, obrigada pelo convite e fico à disposição. Muito obrigada. E para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @tvfarolrs. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir o @ que está aqui embaixo. Importante lembrar também sobre o nosso canal no YouTube. Você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva lá para acompanhar nossa programação. Obrigada pela companhia nesta tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.